Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. O Senhor colocou um tema no meu coração hoje. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre direções. O título dessa mensagem é Entendendo as Direções de Deus. Quem aqui está precisando de uma direção de Deus? Não sei você, mas eu estou precisando de umas direções de Deus durante esses dias. Não sei se você que está aí nos acompanhando está precisando de uma direção de Deus. E eu creio que Deus vai liberar direções sobre nós durante esses dias. Eu tenho orado sobre isso, tenho buscado ao Senhor e eu quero transbordar um pouquinho daquilo que Deus tem falado durante esses dias. Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Feche seus olhos, Pai, essa é a Tua palavra. Nós cremos na autoridade da Tua palavra. Nós cremos que a Sua palavra é sempre viva, pronta a falar aos nossos corações. Por isso eu te peço hoje que o Senhor fale de forma pessoal, de forma personalizada a cada pessoa que está nos acompanhando. Pai, ao coração dos meninos que estão aqui servindo, que o Senhor fale ao coração deles, porque todos nós somos carentes de ouvir o som da Tua voz, de ouvir as Tuas direções. Que o Senhor me conceda graça, sabedoria do Teu Espírito, para transmitir aquilo que está no Seu coração para as nossas vidas durante esses dias. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Entendendo as direções de Deus. Algo que eu amo no nosso Deus é como que Deus é um Deus sempre pronto a falar e a comunicar ao seu povo. Nós vamos olhar a história e nós vamos ver que Deus escolheu o povo de Israel como nação eleita, como povo escolhido. Mas Deus nunca deixou o povo de Israel perecendo no meio do caminho. Pelo contrário, Deus sempre guiou o seu povo. Deus sempre liberou direções sobre a vida do seu povo. Quando nós falamos sobre o nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o general de guerra. Mas nós também sabemos que o nosso Deus, Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus que caminha comigo. Ele é Deus que caminha com você. Mas o nosso Deus, Ele não é um ser espiritual que está isolado lá no céu. Não, a palavra vai dizer que Jesus, quando Ele morre e ressuscita ao terceiro dia, Ele fala para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra vai dizer que os discípulos então são revestidos do poder do Espírito Santo. Mas preste atenção em algo. Uma das características do Espírito Santo é que Ele é aquele que guia o povo de Deus. Romanos 8, a palavra vai dizer que Paulo fala àquela igreja, ele vai dizer assim: olha, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você fale assim: Elisa, Deus é tão grandioso, Deus é tão majestoso, como que eu vou ouvir a Deus? Como que Deus fala comigo? Muita gente acha que Deus não vai nunca falar com ela, mas isso não é uma verdade. Porque a palavra de Deus diz que Deus guia os seus filhos através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo Ele fala ao coração dos seus filhos. Eu não sei se você já teve a experiência onde você precisou ir a um lugar que tinha um guia. Quando você vai a um lugar que tem um guia, o guia normalmente ele é responsável em te dar todas as direções. O guia ele é responsável em te contar tudo sobre aquele lugar. Quando você vai num lugar que você precisa de um guia, ele tem uma explicação exata, porque ele conhece aquele lugar que você está visitando. Agora, a palavra vai dizer que realidades espirituais só podem ser vividas pelo Espírito. Nós estamos vivendo de forma natural, mas se eu quero viver aquilo que o Espírito Santo, aquilo que são as realidades espirituais, durante esses dias, eu preciso inclinar os meus ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito quer dizer. Porque não tem como nós vivermos realidades espirituais por meio da carne. Não. Realidades espirituais são vividas por meio do Espírito. Então, se durante esses dias você quer acessar aquilo que Deus tem para você, você precisa estar atento àquilo que o Espírito Santo quer de você. Aquilo que Ele quer falar ao seu coração. Se você olha a vida de Jesus, você vai ver Jesus falando: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer.
Por quê? Porque o pai sempre guiava o filho. A voz do pai era a bússola que direcionava os caminhos do filho. E é isso que você precisa durante esses dias. Você precisa deixar que a voz de Deus se torne a bússola que direciona a sua vida. Você precisa deixar que a voz de Deus seja a bússola que direciona as suas escolhas. Você precisa deixar que a voz de Deus seja o norte para você. Um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Querido, a obediência à voz do Pai é uma expressão de amor para com... Preste atenção. A obediência do filho é a expressão de amor para com o Pai. Porque quanto mais o filho obedece à voz do Pai, mais ele demonstra que ele ama o Pai. E é isso que Deus quer durante esses dias. Deus quer nos levar a um lugar onde nós ouvimos a sua voz e obedecemos aquilo que está no seu coração. E é por isso que hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa relação entre o pai e o filho e as direções do pai para com o seu filho. A primeira coisa que eu queria falar com você é que tem uma palavra que está queimando no meu coração. Sabe quando tem um negócio queimando no seu coração? Durante esses dias tem algo queimando no meu coração. Nós estamos vivendo dias que os céus estão prontos a liberar direções sobre nós. Eu não sei se você está tendo essa percepção aí onde você está, na sua casa, na sua família, mas parece que tem um negócio diferente acontecendo esses dias. Muita mudança acontecendo. Parece que muitas mudanças estão acontecendo. Tem muita coisa. Parece que os céus estão se movendo durante esses dias. E querido, você precisa estar atento às direções que Deus quer liberar sobre a sua vida durante esses dias. Há direções. Há um liberar de direções de Deus sobre nós. Só que muitas vezes nós queremos até ouvir o que Deus tem para nós. Mas a gente fica esperando Deus enviar um profeta, enviar um sacerdote, enviar um anjo. Querido, você tem que entender que o Espírito de Deus está dentro de você. Então deixa eu falar algo para você. Deus até pode mandar profeta, pode mandar sacerdote, que se eu não estiver entendendo, Ele vai mandar. Mas Ele também quer falar diretamente no seu coração. Algo que você tem que entender é que Deus nunca deixa o seu povo perecer. Quando o povo não estava atento à voz de Deus, Deus enviava profeta, enviava anjo, enviava sacerdote, enviava o que fosse preciso. Mas Deus sempre guiará o seu povo, Deus sempre guiará a sua igreja. O que eu preciso? Eu preciso ansiar em ouvir a voz de Deus. Eu preciso ansiar em ouvir aquilo que está no coração de Deus. Sabe algo que nós temos que entender? Que Cristo morreu para nos dar salvação. Mas também Ele morreu para quê? Para nos reconectar ao Pai, ao lugar da comunhão. A palavra vai dizer que enquanto Adão estava no jardim, ali ele desfrutava da presença de Deus. A partir do momento que ele peca, ele é separado de Deus por causa do pecado. O que Cristo vem fazer? Cristo vem agora nos perdoar através do seu sangue, nos redimir através do seu sangue, sim, nos dar a salvação, sim, mas também Cristo morreu para nos reconectar no lugar da comunhão, naquele lugar onde eu ouço a voz de Deus, naquele lugar da comunhão que um dia Adão estava e ele saiu. Então você tem que entender que existe uma expectativa no coração de Deus, existe uma expectativa no coração do Pai em transferir o coração dele para você. Querido, sabe o que você tem que entender? Que mais do que você querer ouvir a Deus, tem que entender que Deus quer falar com você. Tem segredos do coração de Deus que Deus quer contar ao seu coração, que Deus quer revelar ao seu coração. Quanto mais você está nesse lugar de comunhão, de intimidade com o Pai, assim como Adão tinha com Deus no jardim, mais você vai desfrutar dessa conexão, de conhecer o coração dele. Querido, o que é comunhão? Comunhão é tornar comum. O que é comunhão? É você tornar comum quem você é para o outro. Quando eu chego na minha casa, ou quando meu esposo chega em casa, nós temos comunhão, porque ele torna comum o dia dele a mim, e eu torno o meu dia comum a ele. Eu compartilho o que está no meu coração, ele compartilha o que está no coração dele. Todos nós, quando nascemos de novo, somos chamados à comunhão com o Pai, mas muitas vezes nós consideramos o fato de nós tornarmos comum a Deus as nossas petições. Mas deixa eu te lembrar algo, não é só você que torna as suas petições comum a Deus, Deus também quer tornar comum a você o coração dele. Uau! Deus quer tornar o comum, aquilo que está no coração dele ao seu coração.
O que nós precisamos? Ter um anseio em ouvir o coração de Deus. Querido, Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que está sempre em movimento. Não que Deus mude o tempo todo de opinião, claro que não. Mas de tempos em tempos, Deus parece que é um mover dos céus, há um movimento dos céus, e Deus libera estratégias, Deus libera direções, e nós estamos vivendo dias que os céus estão abertos para um liberar de direções de Deus, estratégias de Deus durante esses dias. Esteja atento. Sabe quem tem que ser você? Os filhos, você que é filho de Deus, tem que ser igual a um para-raio. Já viu o para-raio? O para-raio é colocado no alto de um prédio. E ele atrai raios para ele. O que é o para-raio? O para-raio, ele atrai os raios para que não caia no prédio. Quem que tem que ser você? Você tem que ser um para-raio da voz de Deus. Você tem que ansiar ouvir a voz de Deus. Durante esses dias, sabe o que Deus quer de você? Que você esteja com seus ouvidos espirituais atentos. Você precisa estar com a sua mente alerta, porque Deus tem direções para liberar sobre a sua vida durante esses dias. Seja um para-raio de Deus. Capture, esteja atento para ouvir a Deus. Não coloque protocolos para ouvir a Deus. Deixa Deus falar com você de uma forma simples. Deixa Deus falar com você. A palavra diz que a natureza expressa a glória de Deus. Se Deus quiser usar até um passarinho para falar com você, Ele usa. Mas tenha o seu coração sensível para ouvir a voz de Deus. Agora, a palavra diz que os filhos, eles são guiados pelo Espírito. Isso tem algo que você tem que entender, que para um filho ser guiado pelo Espírito não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Porque quem é filho é guiado pelo Espírito. Quem é filho é direcionado pelo Espírito Santo. Preste atenção nisso. Quem é filho não é guiado pela carne. Quem é filho não é guiado pelas suas vontades. Quem é filho não é guiado pela sua opinião, não. Quem é filho é guiado pelo Espírito. Quem é filho é direcionado pela voz de Deus. Quem é filho é direcionado pela voz do Pai. Então, nesses dias que os céus estão se movendo, não deixe que a sua alma direcione o caminho que você tem que seguir. Pelo contrário, deixe que o Espírito dite o caminho. Deixe que a voz de Deus seja a bússola que vai te direcionar durante esses dias. Filho é guiado pelo Espírito Santo. A minha pergunta para você durante esses dias é: o que tem te guiado? O que tem direcionado os seus dias? Será que são as suas emoções? Será que são os desejos do seu coração? Ou será que você é aquele que está como um para-raio, ansiando ouvir a voz de Deus, falando: Senhor, eu estou disponível, eu estou sensível, fala o meu coração. Senhor, se eu não estiver entendendo, Deus, faça o que for preciso em mim, envia profeta, envia anjo, envia o que for. Se preciso, desenha no céu para mim, mas eu não quero dar um passo se eu não estiver debaixo de uma direção da parte de Deus. Esse precisa ser você. Filho não se move sem palavra. Filho não se move sem direção. Filho não acessa lugares se ele não tiver uma palavra de Deus. Querido, preste atenção. Nem toda porta que se abre é de Deus para você. Filhos só acessam as portas que Deus autoriza que eles acessem. E isso é algo que o nosso coração precisa entender. O que o filho faz? O filho reproduz na terra aquilo que os céus estão dizendo. E durante esses dias, Deus quer limpar os seus ouvidos espirituais, para que você possa ouvir com maior nitidez. Eu ministro sobre a sua vida, sobre o seu coração, um tempo de maior discernimento daquilo que os céus estão dizendo para esses dias. Porque eu não sei se você sabe, mas tem alguma coisa acontecendo. Deus está se movendo durante esses dias de uma forma nova, e você não pode ficar de fora. Agora, nós precisamos estar prontos para entender e para ouvir as direções de Deus. Nós precisamos estar prontos para entrar nesse lugar de obediência ao nosso Pai. A palavra vai dizer que Jesus, quando estava no Getsêmani, ele fala com o Pai: Pai, se for preciso, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja feito a minha vontade, que seja feito a tua vontade. Querido, algo que você tem que entender é que nem toda direção que Deus te dá é confortável para a sua alma. Não era confortável para Jesus ir para a cruz. Ô gente, quem em sã consciência vai querer apanhar, ser massacrado? Quem em sua sã consciência vai querer sofrer açoites? Ninguém. Não era confortável.
confortável para Jesus e para a cruz. Mas ele disse: Pai, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Sabe algo que você tem que entender? Que nem sempre vai ser confortável para você obedecer às direções de Deus. Nós precisamos tirar essa ilusão que nós temos como cristão de achar que tudo que Deus nos manda fazer vai ser confortável para nós, que tem hora que não vai. Não vou mentir para você, querido, não vai. Tem hora que vai ser difícil obedecer a direção. Tem hora que sua alma não vai querer obedecer a direção. Mas entenda algo, você não caminha pela sua alma. Você não caminha pela sua opinião. Você caminha pela opinião de Deus. Você não caminha pela sua alma. Você é um ser espiritual e você é governado pelo Espírito. Nem sempre. Nem toda direção que Deus me dá eu quero ir. Tem hora que a gente vai falar: amém, Senhor, estou indo. Mas que seja feita a tua vontade. Mas eu vou obedecer. E se preciso, eu coloco a minha alma em sujeição à vontade do Espírito. Mas não é uma opção para mim deixar que a minha alma governe, porque eu nasci de novo. E agora o Espírito precisa governar. Tem gente que usa desculpa, né? Para não obedecer a Deus, para viver uma vida de pecado. Tem gente que fala assim: não, Elisa, é porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Aí a pessoa usa isso como uma desculpa para não obedecer a Deus. Só que ele esquece de ler o resto do texto, né? Porque Paulo vai dizer que aquele que o bem que quer fazer não é capaz de fazer. E aquele que o mal que não quer fazer, esse acaba cometendo, esse ainda é escravo da carne, governado por uma natureza caída. Quem é você? Você é livre em Deus, livre pelo sangue do Cordeiro para obedecer às direções de Deus, para obedecer ao Espírito de Deus. Obediência. Obediência às direções. Talvez durante esses dias Deus quer que você obedeça. Deus quer liberar. Preste atenção nisso. Talvez durante esses dias há direções que não vão ser confortáveis para você. Talvez existam direções que vão tirar do teu comodismo durante esses dias. Talvez existam direções que a sua alma vai até questionar. Mas o que Deus espera de você durante esses dias não são os seus questionamentos, é a sua obediência. Deus não espera os seus argumentos durante esses dias. Deus espera a sua obediência. Agora, algo que você tem que entender também é que nem sempre todo mundo vai apoiar aquilo que Deus fala. Por quê? Porque a palavra diz que o Espírito testifica ao nosso espírito aquilo que é a vontade de Deus. Preste atenção nisso. Deus não vai sair contando para todo mundo aquilo que Ele vai fazer de forma pessoal na sua vida. Então preste atenção. Deus até pode falar com pessoas específicas aquilo que Ele está fazendo, mas a pessoa primária é você. Não espere aplausos de pessoas naquilo que é a direção de Deus para você. Porque tem gente que vai questionar a direção que Deus te deu. Tem gente que vai falar: você está doido de deixar tudo isso? Você está doido de tomar essa decisão? Querido, preste atenção. Você não caminha pela opinião de homens, você caminha pela opinião de Deus. Agora, a opinião de homens muitas vezes vai tentar te paralisar dentro daquilo que é o propósito de Deus para você. Mas você tem que entender que apenas a voz de Deus guia você, direciona você naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, quando você olha a história, você vai ver que pessoas direcionadas por Deus, guiadas por Deus, sempre carregam algo diferenciado. Eles andam por caminhos novos. Eles andam por rotas diferentes, eles acessam lugares diferentes. Por quê? Porque isso é o que Deus faz. Quando Deus vai te direcionar, Ele não te leva dentro do que é comum, Ele te leva dentro daquilo que é extraordinário. E aquilo que é extraordinário está acima do que é ordinário. É isso que você tem que estar pronto durante esses dias, porque Deus vai te levar por caminhos novos, por destinos que são acima do ordinário. Esteja pronto a obedecer. Mas preste atenção, porque toda grande direção começa com um simples passo de obediência. Não tem como eu alcançar grandes destinos se eu não começo dando o primeiro passo em obediência a Deus. Querido, talvez a sua obediência às direções de Deus durante esses dias vai mudar o destino da sua família. Vai mudar o destino da sua casa, vai mudar o destino da sua geração. Você olha Abraão. Abraão
decide obedecer à direção de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. A linhagem, a história de Abraão não foi, preste atenção, porque não foi só a vida pessoal de Abraão que foi alterada. Toda a descendência de Abraão experimentou da fidelidade de Deus por causa da obediência de Abraão. Você tem que entender algo, que o que Deus quer fazer durante esses dias não vai alcançar só você. Vai transformar a história da tua descendência. Vai transformar a história da tua família. O que Deus quer de mim, Elisa? Obediência, direção. Tem direção de Deus que protege a tua casa, querido. Protege a tua família, protege a tua história. As direções de Deus te preservam de lutar batalhas desnecessárias. Deus fala com o povo de Israel assim, ó, não faça aliança com povos que não são meus. Quantas batalhas eles foram preservados? O dia que eles fizeram uma aliança que não era para ter feito, eles tiveram que entrar numa guerra que não era para eles lutarem, nem precisava, porque se aliançaram de uma forma indevida. As alianças falam muito sobre as batalhas que nós vamos ter que enfrentar. Mas se eu entendo a direção de Deus, eu também experimento da proteção de Deus sobre a minha vida. Então talvez aquilo que você está lutando para obedecer durante esses dias seja justamente o que Deus quer usar para preservar sua casa e sua família. É isso que nós precisamos entender. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda é que vale a pena obedecer às direções de Deus. Vale a pena obedecer àquilo que Deus fala. Querido, o que é? Preste atenção. Quando a gente fala sobre algo que vale a pena, eu fui procurar o que significa esse termo valer a pena. Valer a pena é uma expressão utilizada para fazer referência a alguma coisa que foi merecedora de sacrifício necessário para ser atingido. O que é algo que vale a pena? É algo que primeiro teve sacrifício. Houve sacrifício, não tem como algo valer a pena sem ter sacrifício, está na essência da palavra. Mas faz referência a alguma coisa que foi merecedora de sacrifício. Sabe, o nosso grande problema muitas vezes é que para a gente é mais confortável estar no lugar que a gente está. E talvez essa palavra está sendo liberada para o que você vai viver nos próximos dias. Talvez é mais confortável estar no seu lugar de costume, estar no lugar que você está. Mas preste atenção, existe um valor quando você obedece às direções de Deus para você. Deixa eu falar algo para você, vai valer a pena deixar a sua própria opinião para obedecer à voz de Deus. Vamos lá. Vai valer a pena você deixar a opinião de pessoas para obedecer à direção de Deus. Vai valer a pena você abrir mão de planos e projetos para obedecer à direção de Deus. Sempre vale a pena ouvir a direção de Deus para você. Talvez eu já esteja falando com você sobre o que Ele está para fazer. E você está, Deus, mas como, Senhor? Deixa eu falar para você, filho, vai valer a pena a entrega. Vai valer a pena o sacrifício. Porque também nós não podemos desconsiderar que não tem como você viver direção sem passar por sacrifício. Não tem como. Preste atenção nisso. Todo destino espera uma direção, mas toda direção primeiro passa pela porta do sacrifício. Não tem como eu chegar no destino sem passar pelo sacrifício. Não tem como eu viver a direção sem eu sacrificar. O sacrifício, ele faz parte do caminho, do trajeto rumo à direção de Deus. Eu não sei o que Deus vai pedir para você sacrificar. Eu não sei se você vai ter que sacrificar o que você tem construído há muito tempo. Eu não sei se Deus vai pedir para você sacrificar a sua própria opinião. Eu não sei. Sua própria vontade, seus próprios desejos. Mas talvez para você acessar o que Deus tem para você durante esses dias, você tem que estar atento aos sacrifícios que você tem que fazer. Porque muitas vezes nós não acessamos lugares, não é porque eles não estão disponíveis. Muitas vezes nós não acessamos lugares porque nós não estamos dispostos a sacrificar. É lindo a gente vir para a igreja, cantar, adorar, com tantas canções maravilhosas, é lindo. Senhor, eu construo um altar de adoração, Senhor, nesse lugar. Só que a gente esquece que todo altar pede um sacrifício. E a palavra fala que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Nós, muitas vezes, como igreja, nós somos ótimos em construir altares, mas somos péssimos em apresentar sacrifícios.
Aí a gente fala, não, Elisa, mas Cristo já sacrificou tudo por mim na cruz. É verdade, Ele já sacrificou por nós. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício. Aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. A vida cristã, ela envolve renúncia. Você não sacrifica para a salvação, mas muitas vezes você vai ter que matar a sua carne para andar de acordo com o Espírito. Eu sacrifico a minha carne para obedecer à inclinação do Espírito. Então talvez durante esses dias, o fato de eu não querer obedecer aquilo que Deus tem, seja porque eu estou amando mais o que eu tenho que sacrificar do que a voz de Deus. Por que que nós temos tanto medo de sacrificar? Porque o sacrifício nos custa. Sacrifício é renúncia. Mas para um filho, preste atenção, o filho sabe que as suas renúncias, os seus sacrifícios nem se comparam com aquilo que eles vão desfrutar da parte de Deus. Talvez durante esses dias Deus vai pedir que você faça alguns sacrifícios. Eu não sei, você que chegou até aqui, eu não sei por que você ligou essa TV, mas talvez durante esses dias Deus queira que você faça algum sacrifício. Talvez algumas coisas na sua vida vão precisar passar pelo lugar da entrega. Sacrifício faz parte da caminhada. Mas preste atenção, vale a pena obedecer. Ei, vai valer a pena. Vai valer a pena deixar o que for preciso para obedecer à voz de Deus. Porque Ele vai dizer, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. A palavra vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Preste atenção, aquilo que Deus manda você fazer não é apenas bom quando nós cantamos. É bom para você, vai ser bom para você, mas também é perfeito e é agradável ao seu coração. Então preste atenção, é difícil sacrificar, mas Deus te ensina, preste atenção, a desfrutar daquilo que é o propósito de uma forma agradável, porque é agradável para nós. É agradável. Querido, quando Deus te leva a um lugar, Ele te dá amor pela direção que Ele te dá. Deus transforma o seu coração, Deus te dá compaixão. E é isso que nós precisamos. Agora, nem sempre é de imediato, às vezes leva um tempo. Mas vale a pena. Será que você pode dizer aí no seu lugar para você mesmo, vai valer a pena? Fala para você, bate no seu peito e fala, vai valer a pena obedecer a Deus. Vai valer a pena, vai valer a pena. Quando você obedece às direções, você cresce em obediência. Por quê? Porque talvez você está assim durante os dias, Deus, mas como que eu vou obedecer? Por que que eu tenho que obedecer? Você tem que obedecer porque o caminho da direção também é o lugar do seu crescimento espiritual. Porque durante esses dias Deus quer que você cresça. Talvez você está aqui nos acompanhando e você já viveu coisas em Deus, tantas realidades maravilhosas. Mas chega uma hora que você precisa acessar um novo lugar. E você está, Deus, mas como assim? Como que vai ser isso? Por que que eu tenho para esse lugar? Para que você cresça. Porque Deus quer te levar para um novo nível. Deus quer te levar para um novo tempo da manifestação de quem Ele é. Nós estávamos aqui cantando e declarando a glória de Deus. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, para cada nível de transformação, também há um novo nível de glória que é liberado sobre nós. Quanto mais eu me permito ser transformado, mais eu experimento da glória. Mas quanto mais eu experimento da glória, mais Deus me leva para um novo nível de transformação. Talvez você está aqui, você já tenha experimentado tanto da parte de Deus. Mas deixa eu falar algo para você, não acabou aí. Há novos níveis de glória prontos a ser liberados sobre a sua vida. Há novos níveis da glória de Deus prontos a ser derramados sobre você. E você precisa estar atento aos novos níveis de Deus para você. Não se acomode. Não se acomode ao que você já viveu até agora. Não se acomode ao que você já experimentou até agora. Porque há novos níveis de glória. Há novos níveis de realidades espirituais prontos a ser liberados para você durante esses dias. Existem direções de Deus que nos levam para novos patamares espirituais. Existem direções de Deus que nos levam a desfrutar de novas realidades. E sabe o que Deus está fazendo com você durante esses dias? Deus está aumentando o seu nível de influência geográfica. Deus talvez vai te mudar de ambiente. Por quê? Porque Ele está aumentando durante esses dias o nível da tua influência espiritual.
Há um novo nível da glória de Deus disponível para você. Agora, eu preciso estar disposto a ir ao lugar da transformação. Preciso estar disposto. Existem direções de Deus para a sua vida durante esses dias que vão te levar a um novo nível de glória. O novo nível de fluir no teu ministério. O novo nível do fluir da glória de Deus sobre a sua casa. O novo nível de cura sobre a sua vida, de restauração. O novo nível de unção. Não se acomode. Deus está te ensinando durante esses dias a romper limites. Deus está te ensinando esses dias a ser guiado, não por aquilo que você sabe, não por aquilo que você já experimentou, mas Deus está te ensinando durante esses dias a ser guiado pelo Espírito, a romper os limites da sua alma. Talvez você fale assim: Elisa, eu já experimentei tanto de Deus, eu de fato tenho provado da fidelidade do Senhor. Mas se eu te contar uma coisa, tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você, tem muito mais de Deus para você, porque há sempre um novo mover da glória de Deus disponível para você. Então seja obediente às direções de Deus durante esses dias. Porque existem pessoas que param no nível da transformação, e porque eles estagnam no nível da transformação, eles deixam de experimentar uma nova manifestação da glória de Deus. Por que às vezes a pessoa não experimenta do novo nível de glória? Porque ela não quer mais ser transformada. E a glória é o quê? A glória é o que? Nós somos transformados de glória em glória. Se eu paro de ser transformada, eu também deixo de experimentar do novo nível da glória de Deus. Então a sua prontidão em obedecer às direções durante esses dias também vão liberar uma nova manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer um aleluia aí onde você está. Ah, querido, há mais de Deus para você durante esses dias. Se permita ir a esse lugar, porque Deus quer te levar a crescer em maturidade. A glória de Deus, ela é educadora, ela é transformadora. A glória de Deus é transformadora, é educadora. E é isso que Deus quer. Deus está aumentando durante esses dias o seu nível espiritual. Agora, você vai ver que uma das características de um filho que é maduro, é que ele é obediente à voz do pai. Filho menino, filho que é imaturo, o pai fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, ele não ouve. Mas o filho que é maduro, que tem crescido no conhecimento de quem o pai é, o filho que está crescendo em maturidade, quanto mais maduro, mais rápido você vai ser em obedecer aquilo que Deus tem para você. Vou te lembrar, por mais que você não queira obedecer, por mais que as pessoas não te aprovem às vezes, mas você vai ser rápido em obedecer aquilo que Deus tem para você. Nós precisamos entender isso. Sabe, existem pessoas que vão experimentar de direções diferentes durante esses dias. Se você olha a Bíblia vai nos falar sobre tipos de direções completamente diferentes que pessoas experimentaram. Você quer ver um tipo de direção que às vezes a Bíblia libera, que Deus libera às vezes sobre as pessoas? Um dos tipos de direções que muitas vezes Deus libera sobre as pessoas é que muitas vezes Deus guia pessoas ao deserto. Tem pessoas que são conduzidas por Deus ao deserto. Essa é a direção que ninguém quer ouvir, né? Porque ninguém quer ir para o deserto. Mas preste atenção em algo. A palavra fala que Israel foi conduzido por Deus ao deserto para alcançar a promessa. Preste atenção. Se você olha João Batista desenvolve o seu ministério no meio do deserto, porque ele entendeu que Deus queria que ele desenvolvesse o ministério dele no meio do deserto. Então ele cumpre ali o seu ministério. Você olha, gente, Jesus foi conduzido, preste atenção nisso, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e logo depois ele iniciou o ministério dele. Isso fala algo para mim, porque primeiro, Deus nunca teve problema com o deserto. Sabe quem tem problema com o deserto? Sou eu e você. Mas deixa eu falar algo para você. Deus não tem problema com o deserto, porque foi Ele que criou o deserto. A palavra diz que Ele faz tremer até o deserto com o som da sua voz. Agora, é interessante porque quando nós olhamos isso, nós vamos ver que muitas vezes Deus pode dar direções a pessoas para irem para regiões desérticas. Por quê? Porque desertos precedem realizações de promessas e o começo de grandes ministérios. Eu vou repetir isso para você. Deus pode conduzir pessoas ao deserto, porque deserto precedem realizações de promessas e o começo de grandes ministérios. Talvez você está aqui, você está no deserto. Você fala assim, Elisa,
Deus me deu a direção para ir para tal lugar. Deus me deu a direção para fazer tal coisa. E o deserto está intenso. Deixa eu falar algo para você. Deserto precede realizações de promessas. Se você está no deserto, querido, é porque tem promessas de Deus prestes a se realizar sobre a sua vida. Mas não só isso, deserto precede o início de grandes ministérios. O deserto dá início a grande... Todo mundo que viveu Gente, olha a vida de Moisés. Quando Deus encontra Moisés, onde que ele estava? No deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por deserto. Por quê? Porque deserto precedem novos começos. Desertos precedem novas estações. Talvez você está aqui, você está, Elisa, eu estou no deserto. É porque tem um novo tempo, uma nova estação de realização de promessas. E talvez do início de um recomeço do teu ministério. Agora, existem direções que te levam ao deserto. Mas existem direções que muitas vezes vão te levar a romper limites. A palavra fala que Deus fala com Josué assim: seja forte e corajoso, porque agora ele se tornaria o líder de todo Israel. A palavra vai falar que quando Deus chega para Jeremias, para falar com Jeremias sobre aquilo que ele faria na vida dele, Jeremias vira para Deus e fala assim: Deus, mas eu sou menino. Eu sou menino. Jeremias fala para Deus: Deus, eu não sei nem falar direito, como que eu vou fazer isso? Isaías, quando Isaías é elevado na sua vida espiritual e agora ele começa a ter um novo nível de visão. Isaías começa a ter um novo nível de revelação. A palavra diz que ele estava no ano da morte do rei Uzias, ele estava sentado e ele começa a ter a visão do trono de Deus. A palavra diz que Isaías fala assim: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Mas preste atenção, porque Deus estava ensinando, Deus estava fazendo com Josué, Jeremias e Isaías a romper os limites das suas próprias almas. Então existem direções de Deus sobre a sua vida durante esses dias que vão te levar a romper limites daquilo que você já experimentou. Não pare no que é confortável. Aliás, gente, eu gosto de falar algo. Quando o negócio começa a ficar confortável, meu filho, você se prepare, porque Deus vai mexer. Você está aqui comigo? Quando o negócio começa a ficar confortável demais, se prepare, porque Deus vai mover. Por quê? Porque Deus não quer a gente no lugar de comodismo. Deus quer a gente em movimento. Nós somos cheios da vida de Deus. E Deus é um Deus de movimento. Sabe? Durante esses dias, Deus vai te levar a romper limites que antes era impossível para você. Talvez você fale assim: Elisa, é impossível eu fazer tal coisa. Então, talvez Deus vai te levar a romper limites durante esses dias daquilo que você já experimentou. Esteja atento. Esteja com seus ouvidos inclinados. Agora, algo que o Senhor falava no meu coração, para a gente terminar. Algo que o Senhor falava no meu coração é que dentro dos tipos de direções que existem direções que vão exigir de mim, de você, uma obediência rápida. Mas existem direções que vão exigir de você um tempo para planejar aquilo que Deus está fazendo. Preste atenção. Se você olha a vida de Noé, a Bíblia fala que Noé, ele levou 100 anos para obedecer uma direção. Qual foi a direção de Deus para Noé? A direção de Deus para Noé foi para ele construir a arca. Só que a arca não ficou pronta no final da tarde nem no dia seguinte. A palavra vai dizer que ele levou 100 anos para construir a arca que Deus havia dado. Preste atenção, havia um tempo de planejamento para que então houvesse o cumprimento daquilo que Deus falou. Mas sabe algo que você tem que entender? Que quando Deus te dá uma direção e ela precisa de um planejamento, vai levar um tempo para acontecer, Deus vai te dar todo o plano de execução. Porque a palavra fala que Deus deu para Noé todos os detalhes que a arca deveria conter. Do mesmo jeito foi com Moisés. A palavra vai falar que quando Deus manda Moisés construir o templo, o que a Bíblia diz? Que Deus deu para Moisés até quantos grampos que iam ter na orla da veste do sacerdote, quantos grampos iam ter pendurando, os tecidos do templo. Deus deu cada detalhe para ele. Por quê? Porque direções que requerem planejamentos, preste atenção, porque o planejamento também não vai ser seu, o planejamento vai ser de Deus. E se você vai ter que esperar um pouco para de fato viver aquilo que é o cumprimento, Deus vai dar o planejamento. O planejamento não é você que vai fazer, é Deus que vai te dar. Então talvez existam pessoas que vão receber planejamentos de Deus durante esses dias.
Existe um plano de execução que Deus quer liberar sobre a sua vida durante esses dias. Você olha, com Davi foi do mesmo jeito. Quando ele vai construir o templo de Salomão, gente, Deus deu o detalhe do que ele queria. É assim, é assim. Agora, tem Abraão. Porque para Abraão, Deus fala para Abraão assim: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Preste atenção, a ordem de Deus para Abraão foi: sai, depois eu te mostro. Então você precisa estar atento ao que Deus quer de você, porque talvez existam direções de Deus que vão exigir uma obediência rápida durante esses dias. Não sei. Sabe o que Deus fala com Abraão? Abraão, sai. Sai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando que Deus ia mostrar para ele? Depois que ele obedecesse. Existe essa realidade que talvez esteja disponível para você. Primeiro você sai, depois Deus mostra o que ele vai fazer. Você está aqui comigo? Então você tem que, durante esses dias, discernir o que Deus quer de você. Porque talvez você vai ter que ficar um tempo planejando, e Deus vai te dar o planejamento. Deus dá o planejamento, e você vai ter que ficar um tempo executando para que então haja o cumprimento. Mas talvez Deus queira obediência rápida de você durante esses dias. E à medida que você obedece, Ele te mostra aquilo que Ele vai fazer. Sabe, quando você escolhe obedecer às direções de Deus, o pessoal do louvor pode vir, por favor. Quando você escolhe obedecer às direções de Deus, você agrada o coração de Deus. Porque se tem uma coisa que todo pai ama, é quando um filho presta atenção, inclina os seus ouvidos às suas direções. Você tem que entender que mais do que ser bom para você obedecer às direções de Deus, o Senhor se agrada em ver você andando no lugar de obediência.